Então aí ainda foram arrebatados. Como é bom adorarmos ao Senhor, né? Eu queria trazer uma palavra bem rápida. Não sou eu que vou pregar não, hoje é o pastor Jean. Como é gostoso ouvir o pastor Jean pregar, né? É uma benção. Gênesis capítulo 3, queridos, no verso 17, eu queria só trazer uma breve meditação. Você sabe que a responsabilidade hoje aqui é tirar a oferta, né, irmão? Tirar o dízimo, né? E você sabe que muitas vezes a gente adora ao Senhor como livres, mas na hora de ofertar nós ofertamos como escravos. Já parou para pensar nisso? Porque a atmosfera, às vezes nós estamos numa atmosfera da adoração, aí quando o pastor pega o microfone e fala dízimo e oferta, parece que a adoração vai embora, não é verdade? Mas tudo está por causa de uma mentalidade. Olha o que diz, Gênesis capítulo 3, verso 17. E ao homem declarou: visto que você deu ouvido à mulher e comeu o fruto da árvore, do qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento se alimentará dela todos os dias da sua vida. E lhe dará espinhos, ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto, olha isso, você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Pastor, por que esse versículo? Porque a maioria das vezes, irmãos, quando nós falamos sobre dízimo, sobre oferta como dinheiro, a nossa mentalidade está aqui. Por quê? Porque nós consideramos o dinheiro como o fruto de uma maldição de Deus. Não, porque Deus disse que agora eu vou ser sustentado pelo suor do meu rosto. E nós achamos que nós estamos ainda no velho homem. Então, o meu trabalho, para mim, é um castigo, não é uma bênção. Por quê? Porque a minha mentalidade está no velho homem. A minha mentalidade está ainda no Adão caído. E se a minha mentalidade está no Adão caído, quando eu falo de dinheiro, a minha mentalidade também está no Adão caído. Não, eu vou ofertar? Não. Mas eu suei tanto para ganhar esse dinheiro. Fala para o irmão do seu lado e diga assim: você suou para ganhar o dinheiro, irmão? Diga assim: azar teu. Sabe, irmão, nós precisamos mudar de mentalidade. Por quê? Porque sempre o dinheiro vai ser um problema para a gente. Por quê? Porque nós estamos lidando com o dinheiro como velho homem. Pastor, mas trabalhar é a maldição do pecado. Sim, mas eu sou livre da maldição. Paulo disse que nós somos livres da maldição do pecado, irmão. Quantos são livres da maldição do pecado? Pastor, então por que eu trabalho? Porque o teu trabalho é teu campo missionário. E por você estar dentro do teu campo missionário, o Senhor te abençoa com os tesouros do céu. Então o seu dinheiro não é mais fruto do seu suor. O teu dinheiro é fruto dos tesouros do céu. Então você não vai chegar amanhã e vai dizer assim: eu ganho pouco. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque a mentalidade de que eu ganho pouco está na mentalidade do Adão caído, não do Cristo ressuscitado. Porque eu sei que o meu Deus, segundo as minhas necessidades, suprirá todas elas. Porque um Deus que com 5 pães e 2 peixes alimentou 5.000 homens, um salário mínimo na mão de Deus pode... Irmão, eu conheci um irmão chamado Abelino, ele já é falecido. Ele trabalhou durante 45 anos no Instituto Universal Brasileiro, ganhando ali no começo da sua vida um salário. Ele terminou a vida com um carro, com casa, criou 5 filhos. Por quê? Porque ele não ganhava do suor do rosto, ele ganhava dos tesouros do céu. Como você está entendendo? Quando a gente muda a nossa mentalidade, irmão, nós vamos entender que Deus dá o pão para nos suprir, mas dá a semente para semearmos. Então o dinheiro nunca vai ser um problema. Quando eu falar em oferta, ai meu Deus, mas eu tenho que... Não, a oferta não é do suor do meu rosto, o dinheiro não é do suor do meu rosto, o dinheiro é dos tesouros do céu. Você presta atenção, e eu já estou encerrando aqui. Quando aquele povo estava no deserto e eles quiseram criar um Deus, o que Arão fez? Tira aí, ó, os brincos tira os seus adornos, ó, as pulseiras do seu braço e os brincos da sua orelha. E aí com esse, por quê? Porque para aquele povo debaixo de maldição, porque eles estavam debaixo de maldição, a mentalidade deles está debaixo de maldição. Para quem está debaixo de maldição, dinheiro é adorno. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não, eu tenho dinheiro. O dinheiro é adorno. E aí, o problema, irmão, quando o dinheiro é um adorno para você, ele só serve para criar falsos deuses. Não foi isso que foi criado no deserto através do adorno deles? Mas quando o seu dinheiro, você entende que é tesouro de Deus. Davi disse o que? Olha, eu vou tirar dos meus tesouros
Por quê? Porque o dinheiro não é mais adorno, o dinheiro é tesouro. E se o dinheiro é tesouro, eu vou tirar do meu tesouro, porque não é meu, quem me deu foi Ele. Não é engraçado isso? Ah, pastor, eu só estou devolvendo para Deus. Irmão, a gente não devolve nada para Deus. Tudo que Deus está colocando na sua mão, na minha mão, é para investir no reino dele nessa terra. É para investir naquilo que Deus está fazendo na terra. E a forma de Ele manifestar esse investimento é colocando na minha mão e na sua. Mas qual é o problema? Muitos de nós estamos segurando esses investimentos. Muitas vezes nós estamos adornados de ouro, mas a obra do Senhor está com necessidade. Não estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque a nossa mentalidade ainda é uma mentalidade. Por isso que Paulo diz em Romano: vocês precisam mudar a sua mentalidade. Porque se nós não mudarmos a nossa mentalidade, irmão, pastor, eu vou sofrer a vida inteira por causa de dinheiro. Vai. Porque o dinheiro, ele te escraviza. Porque o dinheiro para você é um adorno. Então todas as vezes que falar sobre dízimo, sobre oferta, irmão, continua na mesma adoração. Quando eu penso em dízimo e oferta, eu não penso no quanto que eu vou dar, eu penso no quanto Deus me supre e quanto que eu posso abençoar. Quantos querem fazer diferente nessa noite? Quantos querem perguntar para o Espírito Santo quanto você deve ofertar? Uma pessoa perguntou para mim: pastor, eu devo dizimar ou não? Eu falei: esse é um problema teu. Mas como assim, pastor? Você determina. Eu falei: meu irmão, se eu determino algo na tua vida, enquanto eu determinar, você vai fazer. Mas enquanto você não entender o que é, não adianta, você só vai fazer. Não, mas por que você devolve o dízimo? Eu falei: eu não devolvo nada, que tudo é dele. Eu só entrego o que ele me pede. E se ele me pedir tudo, eu entrego tudo, porque eu confio nele. Quantos confiam no Senhor aqui nessa noite? Vamos ficar de pé? Eu queria que você fechasse seus olhos aí por uns 4, 5 segundos e dissesse assim: Espírito Santo, o que eu devo ofertar nessa noite? Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim nessa noite, Senhor? O que eu devo entregar nessa noite? Porque na sua mente já tinha um valor, na sua mente já tinha uma quantidade, já tinha uma qualidade daquilo que você ia entregar. Mas nessa noite o Espírito Santo, Ele vai falar com você, porque Ele habita aí dentro de você. E talvez Ele vai te assustar. Quanto que eu devo ofertar? Quanto que eu devo entregar? Se você precisa de um envelope, levanta sua mão e nós vamos te entregar um envelope. Pastor, eu vou entregar, eu quero fazer o Pix. Está aqui, cadê o QR Code? Cadê o Pix? Aí atrás da sua cadeira tem um Pix. Abra o olho aí, o Espírito Santo já falou com você, Ele já colocou no seu coração. Vamos ofertar nessa noite? Cadê o Pix, gente? Daqui. Aí. Pastor, o QR Code não está funcionando. Digita ali, ó. Chave Pix 50 168 807 1000 ao contrário 31. Já separou aí? Se você separou, sai do seu lugar, traga aqui. Se você vai fazer pelo Pix, faz aí. Amém? Pastor Flávio. Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Você que trouxe a oferta, vou te ofertar. Em nome de Jesus. Na mesma alegria, com o mesmo coração. Tu és santo, Jesus. Os reinos te abalam, Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. nós entregamos a Ti, Jesus. Para dizer que tu és o Senhor. Declare, Teu reino é sempre eterno. Aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adoramos, Jesus.
tua igreja te adora. Amém. Você pode dar um forte aplauso a Jesus. Pastor Jean. Cá. Glória a Deus. Obrigado. Terceira vez que ministra aqui aos nossos corações. E sempre é pontual para um novo tempo. Então, deixa Deus usar. Obrigado. Amém. Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Bem gelados? Que bom podermos estar aqui. São 4 anos que essa casa celebra o Senhor. E eu estou há 3 vindo aqui estar com vocês. Com muito prazer, com muita alegria no meu coração. Servir vocês é um privilégio. Eu aprendi a amar esse casal, o Flávio, a Jennifer, sua casa, e, consequentemente, vocês, que são ovelhas do seu pastoreio. Eu espero que vocês não estejam com frio, ao ponto de não poder dar amém nem glória a Deus. Espero que vocês não durmam, não cochilem. Eu quero ressaltar a importância de cada um de vocês olharem para a casa pastoral, o pastor Flávio, a Jennifer. A gente tem acompanhado de perto. A gente tem tido algumas mesas bem pontuais. E isso é muito bom. Quem é aqui que congrega aqui? Levante a mão. Daqui, congrega aqui. Ouçam isso. Quando um homem e uma mulher é chamado por Deus, quando Deus os separa para uma obra, muito obrigado, minha irmã. Quando um homem e uma mulher, uma família é separada pelo Senhor para cuidar de um ministério, é o Senhor quem o sustenta. É o Senhor quem provê todas as coisas, como foi falado aqui pelo Alessandro, pastor Alessandro. Mas esses recursos, eles estão com a gente. Eles estão conosco. E é muito importante a gente ofertar e dizimar, porque são os nossos atos de fidelidade ao Senhor, aquilo que Ele tem nos confiado, que vai fazer com que a sua obra ela continue avançando. Eu não sei se vocês lembram, em Filipenses, Paulo lhe fala isso. Ele diz assim: olha, quando eu fui ter convosco, nenhuma igreja se associou comigo, a não ser vocês. Ele está dizendo assim, houve um desinteresse muito grande em um movimento de avanço do reino de Deus por parte de muitas igrejas que tinham condição, que tinham recursos, que não ajudaram. Paulo, ele não estava ali por uma obra pessoal, não era uma construção do apóstolo Paulo, era uma chamada que queimava no seu coração de fazer avançar o reino de Deus. Só que assim, o reino de Deus só avança quando a gente investe. Se você observar desde sempre, em Esdras, na construção do templo, se você observar ali, é levantada uma oferta. E sabe como é que essa oferta é levantada? Ela é levantada antes da obra começar. A obra não tinha nem começado, eles estavam ainda no alicerce. E as pessoas estão ofertando porque eles estão acreditando no que vai ser.
Isso é o poder da fé. É você investir em algo que você ainda não está vendo, mas que você já acredita que vai ser. Quem está me ouvindo nessa manhã? Manhã não, já está de noite, né? Anoiteceu já. Então, precisamos abrir a nossa cabeça para andarmos nesses lugares de fé, onde a gente investe em coisas do reino de Deus, que os olhos não estão vendo, mas que a gente já acredita que vai ser. É por isso que o dinheiro é usado nas manutenções, no sustento da casa pastoral, no sustento das pessoas que trabalham na obra de Deus. Mas o cheiro da oferta não fica aqui. O cheiro da oferta sobe às narinas de Deus. Por isso que é muito importante você participar de dízimos e ofertas, ser alguém que fideliza esse princípio. Não deixe de fazer isso. Eu me lembro que eu no ano de 2003, há mais de 20 anos atrás, eu fui para uma agência missionária e eu tinha entendido esse princípio, só que eu não tinha salário. Quem está comigo aqui, gente? Ok. Eu não tinha salário. Eu recebi ofertas para estar na missão. E algumas ofertas eu recebia com materiais de higiene pessoal, sabonete, desodorante. Algumas pessoas enviavam isso para eu poder me manter na missão. Sabe o que eu fazia, irmãos? Eu listava tudo que eu ganhava, anotava no caderno e ia no supermercado. Parecia até que eu estava fazendo cotação, porque eu ia ser um concorrente ali daquela... Não, eu estava fazendo o levantamento dos valores daqueles materiais que eu tinha recebido, quanto que dava o valor daquele material. E aí, quando eu recebia em espécie alguma oferta, além do dízimo dessa oferta, eu tirava o dízimo do material de higiene pessoal que eu recebia. Por quê? Porque eu entendi desde sempre que isso é um princípio. E isso não tem a ver com estímulo da nossa cobiça. Eu vou fazer isso porque Deus vai me dar mais. Não. Eu vou fazer isso porque Ele já tem me abençoado. Eu vou fazer isso porque Ele já tem cuidado de mim. Eu vou fazer isso por obediência e fidelidade. Escute, tem coisas que você não precisa sentir para fazer. E ofertar é uma delas. Não oferte só quando você sentir, oferte porque você sabe que precisa fazer isso, e por fidelidade você não sente, mas você faz. É igual perdão, você espera sentir para perdoar, você está andando na agenda do diabo, não na agenda dos céus. Porque perdão é consciência, eu sei que preciso fazer isso, então eu não sinto, mas eu vou fazer por fidelidade a Deus. Então escute, no reino de Deus, a maioria das coisas, eu vou dizer 99% delas, não é porque você sente. Mas essa é uma geração que fica esperando sentir algumas coisas para fazer. Olha para quem está ao seu lado e pergunta: é todo dia que você sente vontade de orar e ler a Bíblia? Pergunte, para você ver se é. Sente, pastor, todo dia vontade? Sente todo dia vontade de ficar ali no quarto orando? Não, tem dia que a gente quer ligar a TV, quer assistir Netflix. Não é? É ou não é? Tem alguma coisa errada assistir o Netflix? Não tem nada errado com isso. Só que assim, no reino de Deus tem algumas coisas que só vão se movimentar se você fizer porque você entendeu o que tem que fazer. E eu vejo que é uma geração que quer sentir para fazer. Deus não se move por sentimento. Deus não é que Deus é insensível. É que Ele não quer ter uma relação comigo, com você, sentimentalista. Ele quer ter uma relação de fidelidade. E fidelidade não é sentimento. Fidelidade é convicção.
Fidelidade não é eu vou sentir para ser fiel, não. Fidelidade é eu tenho que ser fiel. Desculpa, eu tenho que ser fiel, porque eu sei. É convicção. O evangelho não é sentimento, é convicção. Ninguém para dar amém, né? Mas tudo bem, eu entendo. Eu entendo. Estou muito feliz de estar aqui mesmo. É muito bom. Toda vez que eu venho aqui, eu acredito que chaves poderosas são viradas e realidades são tocadas. Uma coisa que você e eu vamos precisar entender. As verdades do Evangelho, elas, quando nos tocam, elas nos tocam para nos levar a um movimento progressivo. É assim, ó. Sabe, casamento, o dia que a gente casa, 2007, eu me casei, 24 de março de 2007. Naquele dia, eu me casei. Fiz uma aliança com a minha esposa. Só que assim, o fato de naquele dia eu ter me casado, não quer dizer que nós já tínhamos um casamento. Porque naquele dia eu me casei, mas o casamento ele vai acontecendo. Consegue me entender? Por isso que Jesus, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele falando sobre ele fala de algo progressivo. Quando você conhece Jesus, você conheceu o caminho. Ele é o caminho. Mas ele não é só o caminho. Ele é a verdade. Só que também ele não é só a verdade. Ele é a vida. Só que para você conhecer essas três coisas numa pessoa só, isso vai levar tempo. No dia que você entregou a sua vida a Jesus, você não conheceu essas três coisas de uma vez só. Porque é na caminhada que a gente vai descobrindo o caminho, a verdade e a vida. Quando você entregou a vida a Jesus, você entrou no caminho. Então, se há um caminho, tem que ter uma caminhada. E estando nele, ele vai se apresentando para nós na caminhada. E aí na caminhada a gente vai conhecendo a verdade. É assim ou não é? A gente vai descobrindo algumas verdades que vão revelando muitas mentiras dentro de nós. A gente vai descobrindo algumas verdades que vão manifestando muitas mentiras que a gente achava que eram verdades, e agora, porque conhecemos a verdade dele, a gente descobre que aquilo não passa de uma mentira em nós. Então, caminhando, a gente vai descobrindo a verdade. E aí, quando a gente descobre a verdade, a gente vai achando a vida. É igual ele diz: conhecereis a verdade. E a verdade. Só que assim, quando você conhece a verdade, a libertação ela não acontece instantaneamente. A porta da prisão é aberta quando a gente conhece a verdade. Mas a libertação ela é processual. Estão aqui, gente? Então, quando você conhece a verdade, agora você entra no processo de libertação. E aqui não é uma libertação apenas de demônios.
aqui são libertações de prisões da nossa mente, que a gente não conseguia compreender, e agora, no processo de conhecimento da verdade dele, algumas prisões que não nos permitia viver realidades que estavam disponíveis para nós, a gente começa a vivê-las, a gente começa a experimentar. E aí a gente começa a dizer: poxa, por que eu não conheci isso antes? Só que isso é progressivo, você vai andando, vai se relacionando com a verdade vai te libertando, você vai avançando, você vai descobrindo, daqui a pouco você entra num lugar, num estado, numa condição que você se sente tão livre, e aí você descobre que agora você está vivendo de verdade. É assim ou não é? Chega um momento que você se relacionou tanto com a verdade de Deus, que agora você diz: agora eu tenho vida. Mas aquilo lá, e você olha para trás, antes de conhecer essa verdade no caminho, você diz: aquilo lá que eu achava que era vida, aquilo não era vida. Vida eu tenho agora. Por quê? Porque você caminhou, se encontrou com a verdade, foi respondendo para a verdade, foi se relacionando com a verdade, aí a verdade foi te apresentando a vida de Deus. Aí você agora, na vida de Deus, você diz assim: agora eu conheci a vida de Deus. Igual 2007, eu me casei com uma mulher. 2024, eu estou casado com outra mulher. Mas me entenda, não é outra pessoa física. Estou casado com outro tipo de mulher. Por quê? Porque não é mais a mesma de 2007. É uma outra mulher hoje. Então o casamento, o lance matrimonial foi em 2007. Mas o casamento, ele veio acontecendo e continua acontecendo. 2030, eu tenho certeza, não será mais a mesma mulher de hoje. Porque quanto mais você se joga dentro daquilo que você se aliançou, mais renovação de você mesmo acontece. E aí você vai descobrindo que dentro de cada um de nós existem versões que a gente não conhece. É por isso que eu creio que 2024 essa igreja viveu uma versão, mas dentro dessa mesma igreja, em 2025 pode ser apresentada uma nova versão. Olha para o teu irmão e diga: dentro de você tem uma versão melhorada de você que você não conhece. Compreende isso? Então tem novas versões dentro de nós, melhoradas, que a gente não conhece. Só que Deus está interessado em colocá-las para fora. Mas como que Ele vai fazer isso? É por isso que a gente precisa entender que as mudanças que o nosso entorno espera de nós já estão dentro de nós. O tipo de igreja, o tipo de esposo, o tipo de esposa, o tipo de pai, o tipo de mãe, o tipo de filho, o tipo de pastor, que o ecossistema em nossa volta espera, já existe dentro de nós. Já está aqui. Já está aí dentro. O problema é que a gente não se submete aos processos. O problema é que a gente endurece para alguns quebrantamentos que esse processo exige. E por isso a gente entra ano e sai ano sendo o mesmo. Porque o projeto do Evangelho, quando encontra o ser humano,
é fazer dele um homem melhor a cada estação. Foi assim que Deus fez com Abraão, Flávio. A cada visitação que Deus fez a Abraão, era como se fosse uma espécie de um batismo, de uma renovação de pacto, de aliança, de uma nova versão. Cada vez que Deus vinha se encontrar com Abraão, era como se Deus estivesse propondo um novo batismo. Era como se fosse Deus dizendo: Abraão, estou te fazendo uma nova visitação para te colocar em uma nova versão. É um novo batismo para arrancar de dentro de você algo melhorado que já está aí dentro, que eu já coloquei aí dentro, que você não conhece. E que quem está em sua volta precisa dessa nova versão. Porque o seu ecossistema vai ser transformado quando a gente se permite ser batizado nas visitações que Deus nos faz. É por isso que não é apenas uma reunião para celebrar 4 anos de existência dessa casa. É um encontro para que sejamos visitados pelos céus, para um novo batismo. Para quê? Para que a partir de amanhã, que começa o 5º ano, o 5º ano tem uma nova versão dessa igreja. Por quê? Porque vocês foram inseridos em uma cidade que não precisa de mais uma igreja. Vocês estão aqui nessa cidade não porque ela precisa de mais uma denominação. Vocês estão aqui nessa cidade porque essa cidade tem um povo que clama por igrejas que se submetem a novos batismos dos céus, para que seja extraído dela uma nova versão para essa cidade. Só que se você só se conforma em vir ver o culto, assistir o culto, ou seja lá como você chama, passa ano e ano e ano e ano, e você é o mesmo. Só mudou o nome da festa, mas os componentes são o mesmo. Você só mudou o penteado, mas os componentes são o mesmo. Você só mudou as vestes, mas o interior é o mesmo. Por quê? Porque Deus está com as suas águas nesse lugar para trazer um novo batismo. Mas não tem ninguém disposto a dizer: muda-me, tira de mim uma nova versão. Pode matar o velho para que ressurja o novo. Será que tem alguém disposto a isso? Agora deixa eu te explicar como é que Deus visita para nos trazer novos batismos. É assim: Deus, quando nos visita para trazer novos batismos, Ele não nos visita para nos dar coisas. Ele visita para fazer uma promessa. E nessa promessa que Ele faz, agora Ele começa um processo de tirar coisas. Parece estranho, né? Mas me ouça até o fim, depois você vai ver se é estranho. É assim, ó, Deus chegou para Abraão e fez uma. Só que quando Deus fez a promessa a Abraão, Ele não deu o filho logo. Quando Deus veio visitar Abraão para fazer uma promessa, no outro dia o filho não estava no seu colo. No outro dia Deus começa um processo. Qual? Um processo de visitação para renovação do pacto e trazer para ele um novo batismo. Mas como era que isso acontecia? É que quando Deus faz uma promessa, Ele não vem na nossa caminhada nos entregar o que Ele prometeu logo. Primeiro, Ele começa nos convidando para alguns mergulhos. Quais mergulhos, pastor? São mergulhos de entregas que Ele espera de nós, para que Ele possa trazer aquilo que Ele prometeu. É do tipo assim: a nossa aliança com Deus
ela sempre vai passar por alguns batismos. E todas as vezes que Deus quer desenvolver essa aliança, Ele não vem desenvolver dando algo, Ele vem desenvolver tirando algo. Está todo mundo aqui ainda, gente? Ou você já fugiu do ambiente? Então fica aqui. É do tipo assim, ó. Quando Deus visita Abraão, Ele faz uma promessa. Mas olha o que Ele diz: eu tenho uma promessa sobre ti, vou te dar um filho, mas na minha aliança com você, Abraão, eu não vou começar te dando, eu vou começar tirando. Primeiro, sai da tua parentela. Sabe o que isso significa? Isso significa que homens que Deus chama para serem os seus porta-vozes na terra, Deus começa fazendo cortes de ligaduras com a sua parentela. Homens e mulheres que Deus tem uma chamada forte, uma hora vai ter que romper com a sua terra, uma hora ou outra vai ter que rasgar com a sua parentela em um desligamento emocional para dar espaço para Deus desenvolver o que Ele prometeu. E quanto você não se submeter a esse primeiro batismo, de se desconectar, de romper, de se rasgar com vínculos emocionais com a sua parentela, que impedem ou que ocupam espaço, impedindo Deus trazer aquilo que Ele prometeu, Deus não vai poder trazer o que prometeu. Olha para quem está ao seu lado e pergunta: você está entendendo ou não? Gente, eu posso avançar? Tá bom. Então é assim, ó, quando Deus promete, Ele não dá logo o que queria dar. Quando Deus promete, Ele vem em nós e abre um buraco dentro de nós assim, põe um vazio. Ele diz: olha, larga essas ligaduras emocionais, larga esses vínculos emocionais com a sua casa, larga essas dependências psicoemocionais, sentimentais, larga, se desgruda, se desliga, porque o que eu vou colocar não vai caber se você continua ligado a essas coisas, porque eu tenho uma chamada forte com você, eu tenho algo poderoso a fazer a partir de você, e o que eu vou derramar em você não pode estar com o espaço ocupado com esses vínculos e essas ligaduras emocionais. Abre espaço, abre caminho para eu poder descer com o que eu te prometi. Então Ele cria um vácuo e um espaço dentro de nós. Só que assim, Deus criou um vazio dentro de Abraão, porque ele agora deixa a sua casa, ele deixa seu pai, ele deixa o que Deus pediu para ele deixar, para poder acomodar o que Deus queria derramar. Aí sabe o que é que Abraão faz? Pastor, leva Ló. Por quê? Porque quando Deus criou o vazio dentro dele, Ele olhou para Ló e disse assim: o pai desse menino morreu, o avô morreu, só tem eu para cuidar dele. E o que Deus tinha prometido para Abraão? Então qual foi o buraco que Deus criou dentro de Abraão? A necessidade. Então ele olhou para Ló e disse: pronto, isso aqui, Ló, vai preencher o quê? O vazio que eu tenho dentro de mim. Então ele arrasta Ló e leva na sua caminhada. Só que o que Deus prometeu para Abraão foi Ló. Quando Deus percebe que Abraão agora já está ocupando o vazio que ele tem, que só cabe a promessa que Deus fez,
Deus precisa fazer uma nova visitação a Abraão. Deus vem visitar Abraão de novo. E quando Deus visita, Ele vem fazer o quê? Um novo batismo. É uma renovação de pacto. É Deus aparecendo de novo para Abraão e dizendo assim: eu vim renovar minha aliança contigo, Abraão. E renovação de aliança é Deus lembrando o que Ele prometeu. Aí o Senhor diz o quê? Abraão, eu tenho um novo batismo, você está pronto? Estou, Senhor. Então você vai ter que deixar Ló. Você vai ter que tirar ele desse espaço que só a minha promessa pode preencher. Escute, muitos de nós fazemos isso e não entendemos porque que às vezes a gente sente um vazio aqui dentro. É que até que Deus cumpra o que Ele disse, Ele quer caminhar com você para perceber como que você se comporta com esse vazio aqui dentro, que só com a promessa que Ele fez pode preencher. Ele quer saber, até que Ele cumpra o que Ele disse, como é que você se comporta. Se você o tem como suficiente, ou se você vai buscar alternativas para preencher aquele vazio que Ele colocou dentro de você. Porque parece muita maldade. Ló estava sozinho, e agora o Senhor aparece e diz: deixa Ló. Veja, os seus pastores estão brigando. Por que eles estão brigando? Porque Ló está no lugar que não era para estar. Sabe por que algumas vezes, algumas confusões, elas se repetem? Porque talvez você está preenchendo em você o vazio que Deus colocou, que só a promessa preenche, com algo, com alguém ou com coisas que Deus não te autorizou a colocar. Então, em encontros como esse, Deus vem para quê? Para te trazer um novo batismo e renovar o pacto. Ele vem dizer assim: tira daí desse vazio que eu coloquei, porque fui eu que criei esse buraco dentro de você, para te ensinar a caminhar comigo até que eu cumpra aquilo que eu te prometi. Então não põe nada que eu não te autorizei pôr, porque não vai adiantar, vai só trazer confusão. Abraão se aparta de quem? De Ló. E o que continua em Abraão? Agora Sara chega para ele e percebe que ele tem um vazio. Ele diz: Abraão, Agar está aqui, meu filho. Deita com ela e tem um filho com ela. Porque se você tiver um filho com ela, o filho que nascer vai cobrir o quê? O que Abraão fez? Teve um filho. Como era o nome do menino? Pegou Ismael e colocou para preencher o vazio. O Senhor aparece de novo para Abraão. Abraão, o que você está fazendo? Senhor, o Senhor demorou. Eu trouxe Ismael. Abraão, Ismael é o filho fora da aliança. E eu não trabalho com filhos fora da aliança. Deixa eu te explicar o que é isso aqui. Porque isso aqui para ele era literal, mas para nós como é que isso significa? Ismael é o fruto de ações da nossa própria carne. Ismael é aquilo que é gerado não no espírito, mas é aquilo que é gerado na nossa carne. Isto é, tudo aquilo que não foi Deus que te disse para fazer e você fez, quem fez? A carne. Então quem é Ismael? O filho da carne. Então Deus precisa vir renovar o pacto com Abraão, mas precisa dar para ele o que? Um novo batismo. Abraão, quer avançar comigo? Quero. Então se submeta a um novo batismo. Sim, Senhor. Como é que é esse batismo? Libera Ismael. Solta tudo que você produziu com as suas próprias mãos.
libera tudo que você produziu com a sua própria carne, com a sua própria inteligência, com a sua própria capacidade humana. Libera tudo, porque eu não dependo e não preciso de nada que você produz com a sua própria carne para eu poder fazer aquilo que eu te prometi no Espírito. O que Abraão faz? Libera Ismael, manda ele embora. Escute, quando Moisés morreu, o Senhor veio falar com Josué. E o que o Senhor disse a Josué? Está lá no capítulo 1 e até o capítulo 3 de Josué. Tendo o meu servo Moisés morrido, disse o Senhor a Josué: sou contigo, vai. Aí no capítulo 3 ele diz assim: te levarei por um caminho que você ainda não conhece. Opa, é um caminho novo. Só que Josué estava com medo. De quê? De andar no caminho. Por que ele estava com medo de andar no caminho novo? Porque a vida toda ele andava atrás de quem? Moisés era corajoso. Para ele não tinha problema caminho novo. Para ele não tinha problema se ele nunca tinha andado por ali. Ele quis começar, Moisés quis começar a andar com Deus pelo caminho que ele conhecia. Lembra quando o povo está saindo do Egito? Ele vai pela rota dos filisteus. Aí o Senhor aparece para Moisés e diz: epa, esse caminho que você conhece não é o que eu tenho para o meu povo. Aí Moisés vai tentar argumentar e diz: mas aqui, Senhor, chega mais rápido a terra prometida. É como se Deus dissesse assim: mas quem disse a você que eu estou procurando o caminho mais rápido? Quem disse a você, Moisés, que nessa caminhada com você eu estou procurando a facilidade? Quem disse a você, Moisés, que nesse caminho eu dependo da tua inteligência de saber por onde deve ir para eu poder conduzir meu povo? Não, quem conduz meu povo sou eu. Aborta esse seu caminho que é produzido pela sua própria inteligência. Vai pela rota que dá no Mar Vermelho. Aí Moisés, tipo assim: mas Senhor, não tem saída? Vai. Êxodo 14. E pararam no caminho chamado Piairote. Sabe o que quer dizer Piairote em hebraico? Quer dizer beco sem saída. Olha, Deus aborta o caminho de Moisés, que ele conhecia, e leva por um caminho que não tinha saída. Quando ele chegou de frente ao Mar Vermelho, você já conhece a história. Deus abre caminho aonde não tem caminho, para mostrar que não é na minha sabedoria, não é com as minhas mãos que as coisas dos céus acontecem. Aí agora Moisés está morto, mas Josué está com medo. O que é que Deus está tentando dizer para Josué? Josué, tem um caminho novo, e eu sei porque você está com medo. Você está com medo porque você sempre dependeu de Moisés para seguir caminho afora. Só que agora, Josué, para você avançar, você vai ter que soltar o que está morto para você poder avançar. Olha para o teu irmão e pergunte assim: você já soltou o que está morto? Tem coisas, irmãos, deixa eu te falar, que já morreram. Não queira ressuscitar o que está morto para você poder avançar. Quando Abraão despede Ismael, agora Deus dá Isaac.
Só que agora Isaac é o filho da aliança. É o filho gerado da promessa. É o filho no espírito. É o filho que Deus dá para ele, cumprindo a promessa. Agora Abraão pega Isaac e coloca onde? No vazio. Chega e encaixou certinho. Por quê? Porque só a promessa vai encaixar no vazio. Mas escute, agora por que Deus pediu Isaac? Se Isaac era a peça que encaixaria no vazio que Abraão tinha, por que Deus veio pedir Isaac? Lembra que eu te falei? Deus veio visitar para renovar o pacto, mas para trazer novos batismos. Só que qual é esse batismo? De Deus pedir o que Ele mesmo prometeu. É aqui que está o ponto. É que nesse tempo todo, o que Deus está querendo ensinar a Abraão, Jennifer, preste atenção, não é sobre a promessa, é sobre Ele. Esse é o nosso problema. É que a gente acha que os vazios que a gente tem, o que Deus prometeu supre. Deus queria mostrar para Abraão o seguinte: Abraão, você não é pai porque Isaac chegou. Você é pai porque quando você não tinha filhos, eu te visitei e eu disse para você: teu nome não é mais Abrão, teu nome é, o que quer dizer? Ou seja, no dia em que Deus visitou Abraão, Ele não prometeu Isaac. No dia que Deus visitou Abraão, no dia 01, Deus foi ali dizer quem ele era. Abraão já era pai. Pastor, eu não entendi, vou te explicar. Se você andar com a tua cabeça nesse reino físico, você vai achar que Abraão só se tornou pai quando Isaac chegou. Mas se você está com a cabeça no reino do Espírito, a consciência do reino funciona assim: você já é antes de acontecer. Então o que Deus quer ensinar a Abraão? Abraão, você já era. E o que eu estava querendo construir com você na minha caminhada é que eu sou a peça que você precisa para preencher o vazio que tem dentro de você. Então me dá Isaac. Não que eu precise de Isaac, Abraão, mas que você precisa aprender quem você já é antes do que eu te prometi chegar na tua mão. Será que tem alguém me entendendo aqui? Então o que essa casa precisa compreender é quem vocês já são antes de acontecer o que Deus disse que ia acontecer. Só que isso depende muito da disposição dessa casa, de cada componente que compõe essa comunidade, se jogar diante de Deus para um batismo. Que batismo? Um batismo de consciência. Porque muitos de nós aprendemos a ser batizados nas águas. O batismo para perdão de pecados. Muitos de nós aprendemos a ser batizados com o Espírito Santo para falar novas línguas. Mas talvez a gente recebeu o batismo nas águas para perdão de pecados e o batismo com o Espírito Santo para falar novas línguas, mas ainda não recebemos o batismo de consciência. Porque se você não tem o batismo de consciência e só anda no batismo das águas e no batismo com o Espírito Santo, você vai achar que tudo se resume em você ter seus pecados perdoados e você poder falar novas línguas. Você não vai acessar a dimensão da plenitude do que o reino de Deus tem disponível para todos nós. Você vai resumir o evangelho a um encontro semanal aqui nesse lugar,
para poder ouvir uma palavra, falar novas línguas e achar que isso é suficiente. Sabe por que Deus coloca algumas angústias dentro de nós? Para a gente entender que tem um vazio aqui. E de que até que você entenda que só Ele pode preencher esse vazio, você vai continuar indo atrás de que Deus te cumpra ou te dê algo que você espera e deseja. Você vai buscar Deus pelas coisas que você espera, achando que o Evangelho é para isso. O Evangelho não é para isso. Essa cidade precisa de uma igreja batizada na sua consciência, de que é muito mais do que você vir num culto aqui nessa comunidade. É muito mais do que você esperar aquilo que Deus te prometeu. O Evangelho é você sendo a melhor versão que Deus colocou aí dentro de você mesmo. Essa cidade está esperando que se erga nesse lugar um povo que se submeta a esses batismos, ainda que tenha que deixar, até que não sobre nada. E quando chegar o que Deus prometeu, Deus dizer assim: você pode me dar a si mesmo o que eu te prometi. E você diz assim: pode levar, Senhor, que não me falte a sua presença. Aí Deus vai poder pegar você e fazer de você alguém que outro alguém vai olhar e dizer: eu quero esse Deus, eu quero esse Evangelho. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, mas a palavra que eu tenho para essa casa é que não adianta desejar os rios de Ezequiel se você não está disposto a medir mais 1000 côvados, até você não ter pé, não ter domínio, não ter controle, não ter mais nada. Ser o rio que vai te levar por onde Ele quiser. Que essa cidade precisa de homens e mulheres que se joguem no rio de Deus e não tenham mais controle das suas vidas, mas que os rios te levem por onde Ele quiser. Isso é o Evangelho. É você dentro do rio de Deus, não tendo controle de mais nada. Isso é o Evangelho. É você mergulhando mais fundo, mais fundo, mais fundo, sem ter o controle de mais nada. Você sabe que quanto mais fundo o mergulhador mergulha, mais pressão nos ouvidos ele tem? E sabe qual é a primeira coisa que o mergulhador faz quando a pressão nos ouvidos chega? Eles sobem. Porque se ele mergulhar mais, os seus ouvidos vão estourar. Só que no reino do Espírito, quanto mais fundo você mergulha, mais você vai ouvir o som das muitas águas. Deus está nos visitando aqui nessa noite. E Ele quer saber, você está disposto a ser batizado hoje? Ele vai te pedir algo. Você está pronto para entregar? Fica de pé em nome de Jesus. Dos
montes, eu sei, de lá vem meu socorro. E ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. E eu elevo os meus olhos para além dos montes. Eu sei que lá vem o meu socorro. E ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. E Yeshua, Você que entendeu essa palavra e quer vir até aqui à frente, vem até aqui, nós vamos orar por você. já chegou. Digo a minha alma, cante ao seu amado. Tempo de Sim, Senhor, libera um novo batismo sobre os teus filhos. Um novo batismo nessa noite aqui nesse lugar. E ele vem saltando, saltando sobre os montes, sobre os montes. Nós cremos em Ti. Eu levo. Pastores, nos ajuda aqui, orem aqui. Nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos, nós cremos, nós cremos. Vamos mais fundo, vamos mais fundo. Se lance nesse rio, se lance nesse rio. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Daralabaxere querer mandar a sora candaralabaxere querer mandar a labaxere. Os meus olhos para além dos montes. Chora camandara sobre querer mandar a candaralabaxora candaralabaxere. E ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes.
mandara candara labaxeira, labaxeira. Sabe, irmão, pular às vezes, se emocionar e ficar falando em línguas estranhas e manifestando os dons, muitas vezes é muito mais fácil do que tomar decisões. O desafio não é aqui mostrar a espiritualidade que nós somos bons em fazer, mas o desafio é sair daqui e tomar as decisões que precisamos tomar, largar o que precisamos largar para viver o que o Senhor tem para nós vivermos. Sei que Deus me pegou por dentro e decisões precisam ser tomadas. Houve uma medida até aqui, mas cabe a mim, cabe a você decidir se vamos mesmo ir para mais fundo, confiar e nos lançar. Que a palavra foi liberada. A palavra foi liberada. A promessa está de pé. Mas nós vamos de fato continuar vivendo com esse vazio. A gente vai se lançar e receber tudo que Ele entregou, tomar as decisões, entender que se trata daquilo que Ele está fazendo em nós, que Ele está preenchendo a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Agradeça aí o Senhor, agradeça o Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Eu precisava, Senhor. Comece em nós. Comece em nós, Senhor. Comece em nós, faça em nós, Senhor. Nós queremos ser mais uma igreja, né? Nós queremos ouvir Tua voz, Senhor, e responder. Nós queremos, Senhor, andar por fé. Nós queremos, Senhor. Nós queremos. O que eu preciso estar contigo. Sim, 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 sim. Sim, Jesus, sim, sim. Te levo comigo, amado. Arranca, Senhor, da carnalidade do nosso coração, da incredulidade, das dúvidas, do medo. Pra onde eu vou sem você? Sim, Jesus, sim, 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 sim. Chacatara mandara chora mandara candara labaxara candara labaxira. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Sabe, igreja? Era tudo muito mais fácil quando eu só ficava ali tangendo. Mas agora existe uma nova resposta. Eu sei que não foi só para mim. Eu sei que era muito mais fácil até o momento que você estava ali fazendo algo que você dominava. Mas agora Deus nos chama para mais fundo. Existe uma chama que precisa continuar acesa, uma paixão que arde, que nos faz tomar decisões por fé. O Senhor ministrou comigo que a vida abundante, mostrou para mim no meu coração, ela existe, a vida e vida em abundância. E ela está em um lugar onde a ousadia da fé vence o medo, a dúvida, a incredulidade. Mas pregar é fácil. O Senhor está nos chamando para viver. Amém. Que todo conhecimento que você possui, que você se esvazie de toda informação, conhecimento, e tome as decisões que vão te levar ao próximo nível. Amém? Isso é para mim. Aplauda bem forte Jesus. Glória a Deus.
Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Queridos, amanhã tem mais. Nós estaremos aqui a partir das 18h30. Convide alguém, convide para estar aqui desfrutando desse momento, dessas palavras que são pontuais para as nossas vidas, para o nosso coração. Tá ali, meu irmão, tem ali ainda, acho que pastel. Hoje você não vai comer fora, né? Hoje você vai comer aqui dentro, né? Tem ali pastéis e lanche de pernil. Então, contribua aí para a glória de Deus. É tudo em prol dessa casa. Nós queremos aqui, em nome de Jesus, levantar pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou grato ao Senhor pela vida dos pastores aqui. 60 minutinhos, eu estou terminando. Sou grato a Deus pela vida de cada um, de cada deslocamento, cada renúncia feita. E o nosso coração enche de alegria, porque hoje nós caminhamos com amigos de Deus. E amigos de Deus vão falar aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Falsos amigos vão te bajular, só que isso não vai te conduzir a lugar nenhum. Então eu sou grato a Deus por fazer parte de mesas de propósito e não mais mesas de propostas. E isso é resposta de oração. Amém? Então eu quero... Vem cá, Jean, rapidinho, um minutinho. Jean estava lá no descanso com a família, ele veio aqui honrar a aliança. E eu sou grato a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família. Essa vida é um milagre, um testemunho. Eu queria só te dar uma lembrancinha dessa casa. Vem cá, vem. Glória a Deus. Acho que as pessoas que olharam falaram que é a sua cara, tá bom? Amém. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Vamos abençoar a vida do Jean, que tem nos abençoado. Pai, somos gratos, Senhor, pela vida do Teu Filho, um profeta que o Senhor escolheu nessa geração para transbordar, ó Deus, as revelações do céu. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor continue abençoando com a paz, com a saúde, com a longevidade, com a sabedoria. Ó Deus, guardando, Senhor, os seus caminhos, ida e volta, dando a eles, ó Deus, dando a sua casa, a sua família, o descanso. Vida do Theo, Senhor, baterista maravilhoso. Ó Deus, que o Senhor tem levantado esta casa sacerdotal. Somos gratos, Deus, porque o quanto nós comemos desta mesa, o quanto nós provamos da sua bondade através da vida do Teu Filho, desta casa, desta família. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por tamanha honra, ó Deus, através da aliança, em nome de Jesus. Amém, Deus abençoe. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse período maravilhoso, pela vida de cada um dos Teus filhos. Eu sei que o Senhor mexeu na estrutura, o Senhor mexeu no interior, ó Deus, e a nossa vida não vai ser mais a mesma. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, pela Tua presença.